Oi, eu sou a Carolina E eu sou a Caroline. Meu nome é Milene. e nós somos do primeiro ano do ensino médio do Colégio João Paulo I. O nosso trabalho é neuroaprendizagem na primeira infância e os impactos da pandemia na educação. Os objetivos do trabalho são o estudo da neuroaprendizagem na primeira infância. Além disso, pretende-se fazer uma análise de como a pandemia do coronavírus e, consequentemente, o ensino remoto irão afetar o processo de amadurecimento das crianças nessa faixa etária. A justificativa do trabalho se baseia no fato de que as crianças na fase da primeira infância são um dos grupos mais atingidos pelos impactos do ensino remoto, porque as habilidades ensinadas na escola, como alfabetização e convívio em sociedade, por exemplo, estão sendo comprometidas por causa da pandemia. E por isso é muito importante estudar as consequências do ensino remoto na vida das pessoas dentro dessa faixa etária. A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade, é um período que se caracteriza pelo desenvolvimento de capacidades físicas, sociais e cognitivas muito importantes para o resto da vida do indivíduo. É a etapa de maior aprimoramento cerebral na vida dos seres humanos, tornando os estímulos experienciados nessa etapa essenciais para o crescimento saudável da criança. A importância dessa fase de desenvolvimento se dá pois nela o cérebro tem uma grande plasticidade, ou seja, o cérebro da criança muda estrutural e fisiologicamente, dependendo da mudança no meio. Com o intuito do aprofundamento sobre os conhecimentos das áreas estudadas, foram feitas pesquisas bibliográficas em artigos científicos, livros e sites sobre o assunto. A segunda parte do desenvolvimento do trabalho foi feita de acordo com uma pesquisa de campo com pais e professores de crianças na faixa etária do estudo, com o intuito de averiguar a percepção desses dois grupos a respeito da aprendizagem e do comportamento das crianças durante o período de isolamento social. Também foi feita uma entrevista com a coordenadora pedagógica da etapa da educação infantil do Colégio João Paulo I, para ter uma visão geral dos efeitos que a quarentena causou nos alunos. Como resultados parciais da pesquisa de campo com os pais, foi constatado que as crianças na primeira infância que estão ou estiveram em quarentena se distraem com mais facilidade. Uma das perguntas feitas teve o intuito de averiguar se os jovens interagiram com os professores na aula online e a maioria dos pais afirmou que os menores interagiam menos do que quando era antes da pandemia. Também foi observada a falta de socialização das crianças com os colegas e amigos. 38,9% dos entrevistados chegaram a essa conclusão, o que pode se tornar um grande problema na vida delas no futuro. Uma pergunta feita para os pais entrevistados era saber em qual escola, pública ou privada, seus filhos estudam. Um respondeu que seu filho estuda em escola pública e os demais responderam que estudam em escola privada. Outra pergunta feita era sobre a idade de seus filhos. A maioria dos entrevistados falou que seus filhos têm 5 anos de idade. Uma outra pergunta é se teve alguma mudança de comportamento nos seus filhos. 49 entrevistados falaram que notaram. Fatores como ansiedade, fácil irritabilidade foram muito comentados. Um outro ponto é que com a baixa interação social, seus filhos ficaram mais tristes e desanimados, além da forte dependência dos aparelhos eletrônicos que a pandemia, junto com o ensino remoto, causou nas crianças. Outro ponto a ser comentado é a dependência também dos pais ou responsáveis que aumentou nas crianças. Nas entrevistas, muitos pais relataram que houve uma perda muito grande nos conteúdos que estavam sendo estudados pelas crianças. O motivo principal disso era por desinteresse ou impaciência de frequentar as aulas do ensino remoto. Além disso, alguns entrevistados constataram que a falta de interação social com colegas e professores impactou o desenvolvimento da criança de uma forma negativa. Com relação à popularidade do ensino remoto, 64,8% dos pais entrevistados falaram que seus filhos não gostavam da aula online, o que explica a facilidade da volta ao ensino presencial, conteúdo de outra pergunta no questionário. Nessa pergunta, apenas 10% das pessoas entrevistadas disseram que houve uma dificuldade na volta do ensino presencial, geralmente relacionada ao apego dos filhos aos pais. A primeira pergunta feita para os professores era sobre a faixa etária dos seus alunos. A maioria falou que eles tinham entre 5 a 6 anos e 2 a 4 anos de idade. Quando os professores foram perguntados sobre qual tipo de escola lecionam, pública, privada ou em ambas, todos falaram que lecionam em escolas privadas. Os professores perceberam que seus alunos estão com mais dificuldade de se concentrar nas aulas e dificuldade de se ajustar a novas rotinas que adquirem com essa constante troca de ambiente.
Também afirmaram que os jovens adquiriram falta de autonomia e senso crítico, já que os pais acabam interferindo e ajudando-os. Ao serem perguntados se com a volta das aulas presenciais eles tinham notado alguma diferença no comportamento das crianças, alguns professores responderam que elas estavam mais dependentes e que regras de convivência, empatia e respeito, dentre outras habilidades importantes no desenvolvimento da criança, tiveram que ser relembradas. E com relação a possíveis consequências do ensino remoto, alguns professores relataram que o atraso cognitivo também pode ser percebido. Em relação à entrevista com a coordenadora pedagógica, uma pergunta feita a ela era sobre quais serão as consequências do ensino remoto no futuro e no desenvolvimento das crianças. Uma consequência grave apontada na entrevista foi que, com as aulas online, as crianças tiveram pouca interação com as outras e também se desacostumaram a ter um comportamento de sala de aula. Quando perguntada se a escola havia tido alguma mudança para ajudar as crianças na volta das aulas presenciais, a coordenadora pedagógica ressaltou que sim, principalmente devido à necessidade de recuperação e do desenvolvimento de habilidades que haviam sido perdidas com o ensino remoto. Além disso, por conta dos protocolos de segurança, uma adaptação muito grande teve que ser feita com relação aos alunos, porque eles tiveram que se acostumar a brincar, a interagir com os seus colegas, respeitando o distanciamento social. Em conclusão, foi percebido que as consequências da quarentena na vida dessas crianças serão muito grandes, já que a interação social e aprendizados importantes propiciados pelas escolas e pelo convívio com colegas e professores são essenciais para o amadurecimento dessas pessoas, não sendo muito presente no ensino remoto. Essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção.